Tá. Não sei se você ia tocar nesse assunto, mas é que a gente falou do Juro 11 e senti falta da gente explicar uma coisa que eu sinto que os assinantes às vezes demoram a entender, que é a questão da negociação em bolsa. Porque existe o fundo de infra com aquela cara de fundo aberto, que você deve conhecer na corretora. Agora, o fundo de infra listado ele tem algumas características diferentes, né? E eu sinto que a pessoa... Cota patrimonial... Acho que o seu público de FII já se acostumou a ver isso, né? Ah, com certeza. Sim. Agora, para quem não conhece, talvez fosse legal. Não sei se eu mudei o assunto aqui antes do planejamento. Vamos. Até porque, no caso do Ricardo, nem tem o equivalente de condomínio aberto, que é aquele fundo que você... vou aplicar e vou pedir resgate, é de mais quanto, né? Aquela coisa, né? Vou pedir resgate, ele paga em quantos dias o resgate? Não tem isso no fundo imobiliário. Você tem os multimercados. Tem multimercado, propósito específico. Cujo regulamento e a política de investimento é destinada a adquirir cotas de FIIs. Então, no final do dia, ele é como se fosse um FOF ali. Isso. Mas é só para investidor qualificado. Então, é bem mais restrito, não pega o público de varejo. Assim. Legal. Acho que aqueles fundos que estão disponíveis em bancos e plataformas, né, que são os fundos de condomínio aberto, que você tem lá aplicação mínima, quantos dias para pagar o resgate e tal, né? Eles acabam tendo muitas dessas características, né? Quando a gente pega o fundo de debêntures incentivados, né? Pegar aqui o análogo ao Juro 11 que a gente tem na versão de condomínio aberto, que é o Sparta Debêntures Incentivados em Inflação. Está lá disponível, você pode investir, pede resgate, recebe em 30 dias, tudo isso direitinho. Aí você fala assim, mas se eu tenho essa comodidade, por que eu vou ter que entrar lá no home broker para comprar o Juro 11, por exemplo, né? E aí tem algumas características que são interessantes. O Juro 11, você não pode pedir resgate, então não é D mais tanto. Você tem que vender as cotas que você tem imposto. Só que você tem que vender. Pode ser que esteja com ágio, quando está muito cara a cota. Pode ser que tenha deságio, quando ela está muito barata. É bom, normalmente é bom vender caro e comprar barato. Com certeza. Não o contrário, então é importante. Mas então você não sabe exatamente por qual preço você vai desinvestir. Por outro lado, dentro do fundo, o gestor tem uma eficiência muito grande. Então a gente já começa a ver isso na meta do fundo, né? Quando você pega o fundo lá de condomínio aberto, Sparta Debêntures Incentivados à Inflação, ele busca IMA B5 mais 0,5% ao ano. Quando você pega o Juro 11, ele busca IMA B5 mais 2% ao ano. Então você já vê que tem uma meta bem maior. E pode parecer pouco a princípio, mas 1,5 pontos percentuais ao ano dá uma diferença no longo prazo. Né? Então é significativo. Diferença, né? E por que dá essa diferença E mais de ainda, né? Quando a gente vê o retorno acumulado, a diferença é ainda maior. Né? Porque surgem as oportunidades que, assim, normalmente quando... trouxe o Buffett aqui para... Olha lá. A turma de equities adora, eu também, mas a gente é de crédito, mas tem muito ensinamento que vale também. Às vezes, quando está aquele ambiente mais desafiador, talvez seja essa a hora que tem as grandes oportunidades, que tem as grandes barganhas, que é a hora de efetivamente tomar um pouco de risco, se você souber o que está fazendo, se souber o quanto de risco você pode tomar. Né? Então, nessas horas que você tem que aproveitar essas oportunidades. Quando você fala de um fundo lá de condomínio aberto, que pode vir uma enxurrada de resgates, daí você fica assim, putz, eu poderia comprar essa oportunidade aqui, mas talvez eu tenha que pagar resgate também, será que eu posso ou não? Tal, e daí você fica muito limitado, porque você não vai fazer um negócio irresponsável. Então você fala assim, eu fico naquela saia justa, aproveito ou não aproveito. Já quando você tem um fundo que não tem resgate dentro dele, porque assim, se o investidor quiser sair, ele vai vender para outro investidor as cotas dele, então ele vai ceder o lugar dele para outro investidor. Aí o gestor ele sabe assim, eu não vou precisar desinvestir. Então, quando eu vejo aquela oportunidade, eu vou agarrar ela. Eu sei que nesse preço é um desconto muito grande, mas é um ativo de ótima qualidade, com uma perspectiva de retorno incrível. É isso que eu quero aproveitar. Então, a gente vai lá e aproveita. Então, você tem muito mais flexibilidade, a gente chama no termo técnico, né, para lidar com o risco de liquidez. Né? Ou seja, eu posso comprar e eu sei que eu não vou ter que vender forçado daqui a um tempo. Né? Então, é isso que a gente tem de vantagem no fundo listado. Então, por isso que a gente gosta mesmo. Então, Ulisses, na física, o que você faz? Eu gosto mesmo dos fundos listados, que eu acho que eles são mais eficientes ao longo do tempo. Então você não tem nenhum fundo de condomínio aberto? Claro que tenho. Tem alguns que eu preciso de dinheiro. Os boletos, né? Eu costumo dizer que eles continuam vindo sempre, né? A gente tem que ter dinheiro para pagar. Né? Então, para a liquidez, né? Para aquele recurso que você pode precisar, você quer mesmo é previsibilidade. Né? Então, você vai ter um negócio que tem um risco menor, mais previsibilidade, tem liquidez. Né? Então, fundo aberto
encaixa muito bem para isso. Até para trazer uma visão aqui do ponto de vista da análise, eu cubro fundos de investimento aqui na Finclass e eu, como analista, tenho uma preferência pelos fundos listados, porque eu vejo exatamente essa questão que você colocou. Você dá mais tranquilidade ao gestor e isso faz toda a diferença. O gestor sabendo que aquele dinheiro não vai sair, não vai ter uma enxurrada de investidores pedindo dinheiro de volta, ele pode ter um tamanho maior numa posição, porque ele não vai precisar vender de um dia para o outro, ele pode concentrar mais, como o Ulisses falou, ver a oportunidade e não deixar aquilo passar. E isso acaba resultando num potencial de retorno, tanto que o próprio Ulisses trouxe. Juro 11 tem 1,5 ponto percentual a mais na meta. De meta, mas no resultado acumulado até mais. E no acumulado até mais. Então, acho que isso é muito legal. E vamos lembrar, a gente está comentando aqui especificamente num produto que já tem um benchmark que ele é bem desafiador, né? Aqui, ó. Que o Luiz, inclusive, tá com a camiseta e a gente ficou feliz porque a gente ganhou uma, porque a gente acredita. Não é tranquilo, né? Já é um índice muito consistente, muito falado, por isso que existe a camiseta dele. Isso. E é um produto que tem uma meta de gerar 2 pontos acima de um índice super consistente e com benefício que o investidor adora, que é isento. Eu odeio pagar imposto, não sei você, mas... Tem umas pessoas que são meio excêntricas, que nem você, né? Elas não gostam. Olha lá, que esquisito eu, né? Essa questão do benchmark, eu achei... porque o pessoal costuma chamar o CDI de maratonista, né? A gente chama de keniano lá, mas acho que a gente está falando a mesma coisa. Exato. O IMAB é um maratonista também. Ano ou outro vai dar uma fraquejada, mas se você olhar maratonistas de grande performance, tem prova que o cara quebra, Sim, né? Então acontece isso também, mas é maratonista também, porque entrega também. Que é uma beleza. Entrega cara. que é uma beleza. Ao longo do tempo, né, os estudos, a avaliação histórica, né, você vê que historicamente o IMAB 5 ele entregou 2 pontos percentuais ao ano acima do CDI. Mas tem ano que ele perde do CDI. Ano passado ele perdeu do CDI, perdeu feio do CDI. Foi um dos piores resultados que teve. Ele rendeu só 6%, né? Então, mas ele, em 15 anos, ele já teve resultado negativo? Não. Num ano? Num ano fechado. Ano fechado, não. Mês tem? Teve mês. Acho que o pior mês histórico foi 1,5%, alguma coisa assim, no meio de alguma, se eu não me engano, foi da pandemia. Né? Então, você pega assim, um momento dramático, né? Lembramos, e você teve um mês desafiador de menos 1,5%. Né? Então, assim, a gente costuma dizer que tem entre 1 e 2 meses negativos por ano. Então, assim, dá para aceitar, não é um nível tipo, surreal. E é engraçado que assim, o pessoal pergunta muito sobre o IMAB 5, né? Porque com certeza não foi o marqueteiro que escolheu esse nome do IMAB 5, né? Então vamos combinar aqui. Com né? certeza, cara. Meio assim, CDI já não é exatamente a coisa mais fácil de entender, mas acho que esse daí já está mais fácil, né, na cabeça das pessoas. Mas o IMAB 5 não. Agora, se eu perguntar para todo mundo se quer se proteger os recursos da inflação, com certeza a resposta vai ser positiva. E o IMAB 5 ele é exatamente aquela coisa. Ele é uma cesta, né, formada pelos títulos públicos com prazo de até 5 anos. Né? Então, ele replica os títulos do governo. Que tem indexados à inflação. Baixíssimo, indexados à inflação, né, o IPCA. Então, isso significa que ele tem uma consistência boa. Né? Ele protege efetivamente da inflação e, ao mesmo tempo, ele não tem aquele problema de oscilar muito. Né? Que o investidor, né, às vezes, é uma pergunta que a gente recebe com recorrência. Né? O investidor ele fala assim, poxa, eu comprei um título lá que era atrelado à inflação, só que daí, quando a inflação subiu, ele perdeu dinheiro. Eu acho que eu estou sendo enganado. Né? Então, isso acontece. E aí o investidor fala assim, eu comprei um título, era para 2045. Né? E daí ele chacoalhou um pouco. Né? Era renda fixa, não era? Um pouco só. Então, chacoalha mesmo, porque quanto maior o prazo do título para o vencimento, mais ele chacoalha. E aí o que a gente faz no Juro 11 é isso. A gente escolheu o IMAB 5 porque ele é mais curtinho, né? Que a gente chama. Ele tem um prazo menor de 2 anos só, né? Não de 20. E aí ele chacoalha menos. Então, assim, ele protege você da inflação, mas sem chacoalhar muito, que é o que no final todo mundo gosta, né? Eu tenho certeza que uma coisa é lá no bar, né? A gente conversando, todo mundo arrojado pra caramba. Mas de verdade, mesmo que a gente gosta é do dinheiro pingando na conta, certo? Então, o que a gente gosta de verdade, todo mundo, é retorno sobre risco. Né? Então, você quer ter bom retorno ajustado pelo risco. E o IMAB 5 ele é imbatível nisso. Ele bate o IHFA, bate o IMAB, que é o primo com mais risco dele, bate quase tudo. Hein? Né? Só não bate todo ano. Tem ano que bate muito, tem ano que bate menos.
E aí, no Juro 11, o que a gente fez foi, em vez de ficar chacoalhando bastante nos títulos de longo prazo, né, que são as debêntures lá de longo prazo, a gente faz uma operação que a gente chama de hedge parcial, né, que é uma redução desse risco, né, dos títulos públicos. Né, porque o que chacoalha mesmo numa debênture não é porque o risco de crédito está oscilando loucamente. O risco de crédito ele é razoavelmente estável. Né, ele não muda de um dia para a noite lá. Pô, você olha a ação de uma empresa, parece que chacoalha pra caramba, mas olha lá a linha de transmissão, ela continua redondinha todos os dias, né? A receita continua entrando direitinho e tal. Então, o risco de crédito, ele não tem grandes oscilações de um dia para o outro. Ele é bastante persistente, né? Tem inércia, né? Vamos chamar assim. Sim. Coisa de engenheiro, né? Ele tem bastante consistência, né? E o que chacoalha mesmo são os títulos públicos. Risco de mercado. Aí acontece, né? O negócio lá em Brasília, o cara lá do Washington, o cara de... Putz, tem assim, N coisas que vão acontecendo ali no dia a dia que vai mexendo com os humores dos investidores, né? E aí os preços dos títulos públicos chacoalham, a inflação que subiu, eu juro que vai cair, que vai subir, que não sei o quê, o dólar mexeu. Tá? Então, assim, tem tudo isso que vai chacoalhar, mas essencialmente quem que chacoalha? Os títulos públicos. Quem está habituado aí com o Tesouro Direto já sabe. Vai lá no Tesouro Inflação, vê que aquilo lá chacoalha bem, né?